Boa noite, meu nome é Flávio. Eu vou estar fazendo a apresentação do seminário de padrões de projeto da disciplina de PO. Os meus padrões de projeto que eu fiquei responsável foram o Adapter e o Template Method. Bom, fazendo uma breve introdução, nos dias atuais nós sabemos a dificuldade de conceber um processo de desenvolvimento de software, digamos, sério e completo, sem a utilização da programação orientada a objetos, já que sua utilização acrescenta qualidades como flexibilização, organização e eficiência, além, é claro, de extensibilidade e reutilização. Entretanto, somente utilizar programação orientada a objetos não garante que a gente vai ter sucesso em todos os processos. Fazendo uma análise barra verificação da rotina de um desenvolvedor de software, a gente pode perceber uma vasta procura pela solução de um problema específico, igual ou semelhante, né, ao de um projeto já desenvolvido, que por sua vez já foi solucionado também, mas que devido a problemas como, por exemplo, a falta da não documentação, acaba impossibilitando o reaproveitamento das ideias e soluções utilizadas. Assim, a gente tem um sério problema, a gente tem problemas idênticos que se repetem e isso acarreta um problema de consumo de tempo e recurso na busca por soluções. Segundo os grandes projetistas, né, os grandes desenvolvedores, eles costumam dizer que não se deve resolver um problema partindo de princípios elementares do zero, mas sim reutilizando soluções funcionais e implementando nos projetos atuais. Devido a essa, digamos, demanda, os padrões de projeto eles têm chamado tanto a atenção dos desenvolvedores e vem ganhando espaço na comunidade. Os padrões de projeto são soluções típicas para problemas comuns em projetos de software. E fazendo uma analogia, eles são meio que como plantas de obra pré-fabricadas, que podem ser customizadas para resolver um problema de projeto recorrente em seu código. Dessa forma, resumidamente, a gente pode entender padrão de projeto como a solução recorrente para um problema em um contexto, onde os termos-chave são contexto, problema e a solução. O principal ponto é o fato dos padrões de projetos serem soluções testadas e aprovadas. Essa é a sua principal vantagem. Além de, é claro, apresentar categorias definidas, né, e padrões específicos, no qual vamos comentar daqui a pouco, para determinados problemas. Ademais, eles melhoram a legibilidade barra manutenção do código, né, para obter resoluções eficientes e uma melhoria da qualidade do software. E também um ponto muito interessante, que além de tudo isso, é importante ressaltar que essa utilização dos padrões de projeto pelos desenvolvedores acabam formando meio que um vocabulário comum entre os desenvolvedores. Isso é muito interessante. Falando sobre as categorias dos padrões de projeto, nós temos que os padrões de projeto eles diferem por sua complexibilidade, nível de detalhes e escala de aplicabilidade ao sistema inteiro que está sendo desenvolvido. Os padrões mais básicos e de baixo nível, eles são comumente chamados de idiomáticos, onde geralmente se aplicam a uma única linguagem de programação. Por outro lado, temos os padrões universais e de alto nível, que são os padrões chamados de arquitetônicos, onde os desenvolvedores eles podem implementar esses padrões em praticamente qualquer linguagem. As categorias de padrões de projeto ajudam a organizar e classificar os diferentes tipos de soluções. A gente tem três principais grupos, três principais categorias dos padrões de projeto, sendo eles os padrões criacionais, estruturais e comportamentais. Os padrões criacionais, eles fornecem mecanismos de criação de objetos que aumentam a flexibilidade e a reutilização do código. Exemplos desses padrões, a gente pode citar o Factory Method, Abstract Method, entre outros. Os padrões estruturais, eles se concentram na composição de classes e objetos
para formar estruturas maiores e mais complexas. Eles ajudam a garantir que as classes e objetos trabalhem juntos de maneira eficiente. Alguns exemplos de padrões, a gente pode citar o adapter, o bridge e entre outros, como a gente pode ver no documento. Já os padrões comportamentais, eles cuidam da comunicação eficiente e da assinalação de responsabilidades entre objetos. Eles meio que fornecem soluções para melhorar a interação entre classes de objetos de maneira flexível e eficiente. Entre eles a gente pode citar vários, né, como Command, Iterator, Mediator e o Template Method, entre outros. Bom, falando agora sobre o primeiro padrão de projeto no qual fiquei responsável, né, que é o Adapter. O Adapter é um padrão de projeto estrutural e o objetivo principal do padrão é permitir que objetos, né, com interfaces incompatíveis possam trabalhar juntos. Já adiantando, ele meio que resolve o problema de conectar componentes existentes que não podem se comunicar diretamente devido a diferenças na interface. O conceito-chave do padrão, como já dizemos, é basicamente a criação de um adaptador, que atua como intermediário entre dois objetos ou dois componentes. O adaptador converte a interface de um objeto em uma interface esperada por outro objeto, permitindo que eles se comuniquem e colaborem sem precisar modificar seus códigos. A aplicação do padrão é útil em diversas situações. A principal delas, né, é o padrão que a gente citou antes, né, que é a utilização da criação do adaptador com a interface, que ele ajuda, pois em vez de modificar a classe existente, que pode ser difícil ou até mesmo indesejável, pois pode, por exemplo, gerar problemas futuros, a gente pode simplesmente criar um adaptador que envolve a classe e fornece a interface adequada para o contexto de uso. Além disso, o padrão adapter ele também pode ser utilizado para simplificar a reutilização de componentes existentes, tornando-os compatíveis com outros sistemas e bibliotecas. Ele meio que promove a integração entre diferentes partes do sistema, evitando a duplicação de código e facilitando a manutenção. Bom, para exemplificar isso, vou estar mostrando um exemplo de problema fictício aqui, falando sobre a solução utilizando adapter, mostrando o diagrama de classes UML e logo após o código Java. Vamos pensar. Atualmente, a gente tem que a utilização de frameworks é muito comum, né, devido à sua facilidade de utilização. A partir disso, vamos pensar no seguinte problema. Vamos considerar que é preciso fazer um sistema que manipule imagens. Para isso, será utilizada uma API que fornece essas funcionalidades. E a gente supõe que será necessário ter um método para carregar a imagem de um arquivo, né, e outro para exibir a imagem na tela. A questão é como podemos, então, construir o sistema de maneira que ele fique independente de qual API será utilizada. Para exemplificar, a gente vamos considerar a criação de duas classes que representam as nossas APIs utilizadas, que são as classes SDL Surface e OpenGL Image. Com a exemplificação dessas classes que são as nossas APIs, a gente precisa, então, inicialmente fornecer uma interface comum para o cliente, oferecendo o comportamento que ele necessita, que, no caso, está exemplificado logo acima com imagem target, que é a nossa interface. Logo após, a gente pode partir para os caras que vão fazer tudo funcionar, que são definir os adaptadores. De posse desses adaptadores, o nosso cliente ele então fica independente de qual API ele vai utilizar, utilizando apenas a interface comum definida no início. No nosso caso aqui, verificando o diagrama de classe UML, a gente pode ver que a gente tem as classes SDL Image Adapter, né, que é o adaptador para a API do SDL, e a gente também tem um adaptador para a API do OpenGL Image. Passando agora para o código, vou estar mostrando aqui rapidamente. A gente tem aqui o pacote das APIs, onde tem o do OpenGL,
e do SDL Surface, a gente pode reparar que os atributos que as operações de carregar e desenhar a interface, elas recebem valores distintos, não são a mesma coisa. Alguns recebem mais parâmetros do que o outro. A gente tem a nossa image target, a nossa interface. E aqui a gente tem os adaptadores, né? O adaptador para OpenGL, que ele é uma extensão da OpenGL e implementação da nossa interface, e a mesma coisa aqui. Na nossa classe main eu fiz apenas um códigozinho para poder estar fazendo o teste e exemplificando. A gente tem aqui, né, no resultado que a imagem teste.png foi carregada para a API SDL e também foi desenhada. A mesma coisa aconteceu para OpenGL. A questão aqui que vale ressaltar é que, como dito, qualquer mudança em qual API será utilizada é facilmente feita, sem a necessidade de alterar o programa inteiro. Caso fosse necessário utilizar uma nova API também, seria simples, pois bastaria criar um adaptador para a API e utilizar como se fosse necessário. Para finalizar, os adaptadores eles podem ser definidos de duas maneiras. Na maneira mostrada nesse exemplo, o adaptador ele meio que adaptou a classe, né, herdando tanto da interface comum quanto da classe API, como a gente pode ver aqui. E outra maneira seria utilizar um adaptador de objeto. E nele, o adaptador instancia um objeto da API e nas chamadas de métodos repassa a chamada para esse objeto. Bom, falando agora sobre o padrão de projeto Template Method, né, também conhecido como método de modelo. Ele é um padrão comportamental que define a estrutura básica de um algoritmo em uma classe base, permitindo que as subclasses forneçam implementações específicas para partes desse algoritmo. Ele faz parte da categoria dos padrões de projeto de template, que se concentram na definição de um esqueleto de algoritmo e deixa alguns passos para as subclasses implementarem. O objetivo principal, meio que o conceito-chave padrão do template method, do padrão template method, é fornecer uma estrutura reutilizável para algoritmos, permitindo que diferentes partes do algoritmo sejam personalizadas por subclasses. O padrão ele resolve o problema de definir uma estrutura geral para um algoritmo, enquanto permite variações específicas nas partes desse algoritmo. Em outras palavras, ele permite que diferentes subclasses implementem comportamentos específicos, mantendo uma estrutura comum, né? A aplicação desse padrão ele é útil em cenários que existem um algoritmo com estrutura fixa, mas com partes que podem variar dependendo da situação. Ele é amplamente, vale ressaltar isso, muito interessante, ele é amplamente utilizado em frameworks e bibliotecas, onde meio que os desenvolvedores eles podem estender as classes base e fornecer implementações específicas para adaptar o comportamento do framework às suas necessidades. Passando para o nosso exemplo de problema, que nesse caso aqui a gente não tem meio que um problema específico, eu tentei fazer uma implementação para exemplificar a utilização do template method. Essa implementação ela gira em torno de um processador de pagamento. Pelo diagrama de UML aqui, o conceito conceitualmente, o template method ele basicamente tem duas classes. As classes abstratas, que definem o template method, e as classes concretas. As classes, ou seja, as implementações da classe abstrata. No nosso exemplo aqui, a gente tem template method, que é a nossa classe main. E a gente tem a nossa classe abstrata, que é a processador pagamento. E nele tem alguns métodos que eu vou estar falando depois no código. E a partir disso, a gente tem as classes concretas, processador pagamento crédito e o processador pagamento débito,
que é importante ressaltar que eles herdam os métodos do processador pagamento, mas não necessariamente todos. A gente pode até ver que os métodos são tipos diferentes. Passando por exemplo aqui, inicialmente aqui a gente já pode reparar que temos o nosso template method aqui, que ele é o único método público, né, dessa classe, da nossa classe abstrata, processador pagamento. E ele é o que ele faz, né, é basicamente chamar outros métodos, como a gente tem aqui, o preparar, validar, debitar. A gente imagina assim que esse projeto ele simule meio que o processo de pagamento no sistema, que tem uma preparação ali, uma validação daquele pagamento, o débito, a notificação de que ocorreu aquele débito e também meio que a notificação de que ocorreu a finalização do processo de pagamento. Passando aqui mais para baixo, para os métodos, a gente tem inicialmente o método debitar, que ele é interessante pelo fato de ele ser do tipo protected e abstrato. Ou seja, ele foi feito para ser implementado pelas subclasses, diferente dos outros métodos aqui que a gente vai passar. A gente tem logo abaixo o validar, o preparar e o validar, né, que são etapas que eles são do tipo privado, como a gente pode reparar, ou seja, são etapas que não são subscritas, não são alteradas dentro do processo de pagamento, nesse nosso exemplo aqui de sistema. E por fim a gente tem o notificar e finalizar, que eles têm uma implementação padrão aqui na classe abstrata, mas eles são do tipo protected. Ou seja, a subclasse ela pode estender esses métodos se ela quiser. Lembrando que não é obrigatório. No nosso caso aqui, o único que foi feito para ser implementado pelas subclasses é o método debitar. Passando aqui, eu criei as duas classes concretas, né? O processador pagamento crédito e o processador pagamento débito. Elas são bem semelhantes. Como eu disse, ambas têm o método debitar, tá? Só a descriçãozinha aqui que muda. A diferença é que uma possui o notificar e a outra o finalizar. O que a gente pode reparar é que, como eu tinha dito, não é necessário implementar todos os métodos, apenas aqueles que você desejar na subclasse. Aqui eu coloquei a questão para simplificar do método notificar. A gente tem que inicialmente ele chama o notificar da superclasse, que ele já está atribuído aqui, ou seja, notificando o usuário, e logo após o notificar da subclasse. No processador pagamento débito é a mesma coisa, só que ele faz inicialmente o finalizar da subclasse e depois o da superclasse. Fiz também um exemplozinho aqui só para a gente ver o código funcionando, para a gente rodar ele. A gente pode seguir aqui a partir do nosso template method. Ele faz a preparação, ou seja, ele reserva. Isso aqui ocorre para ambos, reservar e validar, por ser um tipo privado. Depois o debitar, que varia, né, de acordo com a nossa classe concreta. E depois a gente tem aqui, inicialmente, o notificar do processador pagamento crédito, que ele faz notificar da superclasse, que é o notificando o usuário, que é o da superclasse, e logo após o dele, notificação adicional de crédito. Bom, então, em resumo, o padrão template method ele permite definir a estrutura de um algoritmo em uma classe base, em uma classe abstrata, enquanto permite que partes específicas sejam personalizadas por subclasses, né, as nossas classes concretas. Isso promove a reutilização de código, evita a duplicação desnecessária e fornece uma maneira flexível de definir algoritmos. É isso. Muito obrigado a todos.